Nesta aula, nós vamos tratar dos impactos, críticas e futuro da responsabilidade social corporativa. Vamos primeiro entender o significado do impacto da responsabilidade social corporativa, mas também vamos identificar críticas ao modelo de responsabilidade social corporativa e novos desafios sobre esse tema. E a partir daí, vamos lançar tendências que desafiam a responsabilidade social corporativa e novas abordagens. Vamos começar com os impactos da responsabilidade social corporativa. A responsabilidade social corporativa tem suas grandes metas, tais como contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e da comunidade, acelerar o progresso através das metas do milênio. Mas uma questão é levantada. Estas contribuições estão alinhadas com as metas convencionais de crescimento econômico e lucratividade? Para responder a essa questão, é importante entender o significado do impacto. Impacto está associado ao resultado esperado de ações particulares. Mas existe uma diferença entre resultados, que a gente vai chamar de output e outcome. Todos dois podem ser traduzidos como saídas, como resultados, mas o output, trata do resultado em si decorrente da ação. Por exemplo, a universidade, o papel dela, o output, é formar alunos. Quanto mais alunos formados, melhor o seu output. Mas se a gente for fazer uma reflexão do poder de transformação, do resultado dessa ação, aí nós vamos estar avaliando o outcome, ou seja, esses alunos que estão sendo formados, eles realmente estão contribuindo para a melhoria da sociedade? Eles estão contribuindo nas suas empresas? Eles estão realmente contribuindo em um papel transformador da realidade? É exatamente essa questão que é levantada com a responsabilidade social corporativa. Ok, a empresa implanta sua política ambiental, política de saúde e segurança, estabelece procedimentos, define normas, tem princípios que balizam, mas todo esse esforço está causando um potencial de transformação? Está realmente levando as empresas, o governo e a sociedade a um desenvolvimento sustentável? É exatamente essas questões que a gente precisa analisar de uma forma reflexiva, e é o que a gente vai fazer agora. O relatório de responsabilidade corporativa é um output. Se o desejo é criar condições de gerenciar as relações com a sociedade, se o desejo é simplesmente mostrar que ela está fazendo ações, que ela está se preocupando com as questões ambientais e sociais. Mas a questão chave é, estas ações estão tendo um potencial transformador? Aí vem a questão de avaliar os impactos, realizar uma análise sistemática das mudanças significativas na vida das pessoas, positiva, negativa, intencional ou não intencional, resultado dessa série de ações que as empresas estão implantando. Quais as fontes que nós podemos ter para identificar se a empresa está realmente causando esse potencial de transformador? São os relatórios de sustentabilidade, o ranking das empresas, a possibilidade de comparar o desempenho de uma com outra, estudos de casos específicos de empresas de sucesso. Essas fontes nos permitem fazer uma avaliação e aprender sobre o impacto. Mas existe um limite dessa informação. Por quê? Você tem poucas empresas definem o que elas entendem por sustentabilidade. Uma outra questão é que existe informação insuficiente sobre as questões chaves
para a organização e como essas questões são definidas. Como, por exemplo, a questão da mudança climática. Se discute na mídia, nos relatórios acadêmicos, nos fóruns, mas, de fato, como é que a empresa, a partir dessas grandes questões, está conseguindo contribuir para mudar a realidade, para mudar, ou pelo menos para mitigar os impactos da mudança climática? É uma limitação da informação. A própria empresa não tem o conhecimento e, sem a informação, é difícil a tomada de decisão. Uma questão chave também nessas questões ambientais e sociais que vão balizar o modelo de responsabilidade social corporativa das empresas é a tendência de agregar e sumarizar as informações, simplificando as grandes questões. Então, é difícil que a empresa, com base nessas informações agregadas, possa tomar decisões. Então, o ponto-chave são os relatórios, mas existe uma dificuldade nessa informação e, dessa forma, conseguir fazer essa avaliação dos impactos, essa avaliação do potencial de transformação. Os relatórios de sustentabilidade que as empresas lançam são os melhores mecanismos, mas existe uma dificuldade em avaliar a sua pegada ecológica, o seu impacto ambiental, uma dificuldade de fazer a identificação do mapa dos stakeholders e uma ausência de informação dificulta a identificação dos impactos da operação da companhia, dos produtos e dos serviços. Para que a gente possa identificar o impacto da responsabilidade social corporativa, é importante definir sistemas de avaliação adequada. Uma avaliação adequada dos riscos, ou seja, como as empresas devem lidar com os riscos sociais e ambientais, definir modelos de eficiência, identificar como as empresas devem gerenciar as suas estratégias, tendo um foco na sustentabilidade e assumindo que a sustentabilidade traz vantagens competitivas. É importante identificar as indústrias do futuro, a evolução, os avanços tecnológicos que vão permitir que indústrias que hoje se apresentam economicamente não viáveis, economicamente inviáveis, sejam viabilizadas, como, por exemplo, as indústrias de energias renováveis. E fazer uma identificação das melhores práticas, ou seja, trazer as melhores abordagens de RSC das empresas para o amplo conhecimento da sociedade, de forma que esta avaliação do impacto seja possível. Então, para a gente entender a responsabilidade social corporativa num frame amplo, é importante entender o quadro, ou seja, como as questões ambientais e sociais, incluindo grandes questões como a mudança climática, os direitos humanos, o crescimento econômico e a redução da pobreza, estão afetando o impacto, estão influenciando o impacto da responsabilidade social corporativa. É preciso identificar os benefícios instrumentais, ou seja, deixar mais claro essa conexão entre a performance financeira e a performance social e ambiental, incluindo o impacto de fazer a empresa um case de responsabilidade social corporativa. Para entender o impacto, é importante conhecer as atitudes empresariais, as preocupações e as práticas, ou seja, o impacto que a responsabilidade tem na forma de atuação das empresas, ou seja, no modo como as empresas operam. Para uma avaliação do impacto da responsabilidade social corporativa, é extremamente importante entender o papel dos stakeholders que não estão ligados diretamente ao negócio.
A responsabilidade social corporativa não pode se dar apenas entre os agentes primários que atuam diretamente negociando com a empresa. Aqueles stakeholders não mercado, entender então o papel da mídia. A mídia precisa conhecer o que significa responsabilidade social corporativa e atuar de forma vigilante, alertando a sociedade e mostrando empresas que não são socialmente responsáveis, que não têm uma atitude responsável com relação às questões ambientais e sociais. Quando esses atores externos à empresa ampliarem o seu conhecimento em responsabilidade social corporativa, eles podem agir de forma a aumentar as pressões sobre a empresa para que ela atue de uma forma responsável. E de maneira inversa, o próprio impacto da responsabilidade por si mesmo, ou seja, à medida que a empresa vai avançando na implantação da responsabilidade, de sistemas de gestão ambiental, de sistemas de saúde e segurança do trabalhador, aumentando os seus canais de comunicação, desenvolvendo produtos e processos com foco em ecodesign, em ecoeficiência, ela vai fazendo um entendimento, uma compreensão maior do impacto em si. E isso gera uma força propulsora para novos empreendimentos, para inovações, para modificações. Então, é importante entender o impacto ambiental, o gerenciamento dos recursos naturais, o gerenciamento dos resíduos, a reciclagem e identificar o nível de performance ambiental. É importante que a empresa entenda o seu impacto ambiental, entenda como a adoção dos padrões trabalhistas teve um impacto na melhora da sua produtividade, da sua eficiência operacional, do seu clima organizacional. É importante a compreensão. Não é só fazer por fazer, implantar a responsabilidade social corporativa porque as outras empresas estão implantando, ou porque basta fazer um projeto social e dizer eu tenho responsabilidade social corporativa. Não, isso é muito mais amplo e muito mais complexo. E precisa que haja essa compreensão clara dos impactos e a influência dessas questões na performance econômica da empresa. A responsabilidade social corporativa tem sido largamente utilizada para prevenir danos à marca, ou ela deve ser usada, e é isso que a gente procurou ao longo de todas essas aulas, fazer com que ela seja capaz de causar uma imagem positiva, de melhorar a reputação. A empresa, atuando dentro de um ambiente de responsabilidade social corporativa, vai incorporar as preocupações ambientais, conseguir gerenciar os seus stakeholders, ampliar as relações com a comunidade, definir códigos de conduta e, principalmente, atuar de forma preocupada com o bem-estar da sociedade. Esta sociedade que vai suportar o crescimento, o desenvolvimento das organizações.